para ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vou deixar isso aberto, porque isso tem a ver com o que a gente vai falar. Vamos fazer nossa prece. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a nossa querida veneranda, que abre as portas de sua casa para que possamos nos compreender, nos autodescobrir. E desta forma, nos amando, amar o próximo. Então, assim pedimos, querida veneranda, que nos inspire na nossa manhã de hoje, a fim de que possamos ter maior clareza sobre os assuntos que nos deteremos nessa manhã. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Quando Jesus fala para a gente, eu não sei se já perceberam isso, né? Mas quem aqui já viu, vocês já viram, óbvio, né? Tartaruga Ninja. Todo mundo, né? A pessoa até ri, né? Já vimos. Tão legal, né? Na minha época, Tartaruga Ninja era um desenho, né? E que tinha o mestre Miyagi, que era um rato. E eu não sei se vocês perceberam, mas o mestre Miyagi, né? Splinter lá. O Leandro sabe mais do que eu. Quem é o Miyagi, gente? É do Karate Kid. Do Karate Kid, exatamente. Que também serve, entendeu? Mas o mestre Miyagi, o Splinter, né? Vamos pegar aí naquele Caverna do Dragão, não tem aquele mestre dos magos? Também. Já perceberam que todos esses homens sábios, eles falam coisas que a gente não entende? Jesus foi um deles. Ele falou coisas, porque pensa só, se o evangelho fosse só uma regra de conduta, se Jesus estivesse se importando com a sua atitude, a atitude aqui pra gente, inclusive no dicionário, tem a ver com comportamento. Se Jesus estivesse se importando com isso, os primeiros a ir para o reino dos céus iam ser os fariseus. Se fosse um fariseu bonitinho, né? Um fariseu que não gritasse com os outros, um fariseu que não que não xingasse ninguém, que estivesse fazendo as suas obrigações corretas, que tivesse um bom o quê? Comportamento. Só que não é isso que Jesus está falando para a gente. E essa que é a mística do Evangelho. Por isso que todas as religiões vão falar do grande mistério. Eu só vou parar aqui para fazer só uma pergunta. Por que vocês sentam daqui para trás, gente? Por causa do frio. Tá, entendi. Porque eu estou me sentindo muito assim, sozinha. Mas tudo bem. Vamos lá. Vocês querem que diminua o ar, gente? Dá uma diminuída um pouquinho? Não é que tá, beleza. Porque eu fico 2 horas aqui tentando mandar no ar e ele não me responde. Vamos lá, então. Então, Jesus não estava... toda religião, continuando, né, tem o seu mistério. E os homens iluminados, como são esses mestres que eu citei para vocês, né, o mestre dos magos, né, o Splinter, o mestre Miyagi, os sábios, eles pegaram esse mistério. E vocês vão perceber que esse mistério não tem a ver com bom comportamento. Não tem nada a ver com isso aqui. Tá? Tem a ver com bons atos, que é completamente diferente. Se você for procurar no dicionário, atos vai estar ligado à vontade. E é muito diferente você ter boa vontade de você ter um bom comportamento. Quer ver um exemplo? Você está jantando com a sua mulher em casa. Você acabou de brigar com ela. Sua mulher vira para você e fala assim, amor, você pode lavar a louça? Aí você vira para ela e fala assim, posso, para não ter mais briga. Só que você vai com boa vontade ou você faz um bom comportamento? Então, a nossa mística está aqui. O capítulo passado que vocês estudaram, não sei se foi esse ou né, desse sábado ou do outro, foi os profetas. E não tem nada a ver com o comportamento do profeta. Nada. Tem a ver com a vontade do profeta. Isso aqui está ligado com 2 coisas. Está ligado com autoconhecimento. Como assim autoconhecimento? Ora, lembra que eu falei para vocês uma coisa muito simples? Que era sobre... Na verdade, eu vou pegar uma frase... Se eu não me engano, é Sócrates. Algum cabeçudo aí do passado, tá, gente? Soltou a seguinte frase. Você mede a ação do homem na terra pela capacidade dele dar vazão para a sua vontade.
E o que a gente vai falar aqui hoje da estranha moral tem tudo a ver com isso, tá? Então, vamos lá. Então, significa que você tem que dar vazão para a sua vontade. Agora, a sabedoria, o autoconhecimento, a palavra já diz aqui, ó, conhecimento, diz, você sabe por que você tem essa vontade? Se você não souber o porquê que você tem essa vontade, mesmo que essa vontade seja uma boa vontade, você é um ignorante. De quê? De si mesmo. Você não se conhece. Então, você cria uma coisa que o bom comportamento gera. Tá? O que o bom comportamento gera? Ele gera bom karma. O que é bom karma? É aquele Credit Karma que você faz no nosso lar, sabe? Chega lá, tem a listinha dos karmas, né? E do bom karma. Aí, na hora que vai pesar, fala, você vai morar na Barra da Tijuca, não vai ser Londres, não vai ser Suíça, não vai ser a Barra da Tijuca mesmo no Rio de Janeiro, tá, querido? Por quê? Porque tem pouco bom karma, né? Ou melhor, porque o seu bom karma aliviou a ignorância dos seus outros karmas. Então, Jesus, quando ele fala para a gente, ele fala numa profundidade que não é para a gente ficar lendo, por exemplo, caiu aqui o adultério. Se vamos supor que você já estejasse com a gente aqui, né? Nós estamos fazendo uma reunião para falar sobre o Evangelho, cai do nada, porque nada acontece do nada, não existe coincidência, existe a mão da espiritualidade nos guiando para um assunto, cai aqui o adultério. Qual a primeira coisa que vem na tua cabeça? Eu não posso adulterar. Aí você já fica se perguntando aonde você adulterou. E você acha que Jesus está falando exatamente que você não pode olhar para a mulher do outro e falar assim, pô, bonitona, hein? Ou que você não pode se separar, né, e pegar uma outra mulher. Porque se você for ler o resto disso, está escrito isso. Né, que perguntaram para Jesus, Moisés falou que a gente podia se separar, e Jesus dá uma coça, fala, não, digo para você que aquele que se divorciar, né, e pegar a mulher divorciada também está errado, está no adultério. Ele fala umas coisas horrorosas que, resumindo, você tem que ser freira e você tem que ser padre. Resumindo o capítulo. E não é isso que ele está falando, porque ele não está falando aqui, ó. Isso aqui, gente, é para os terráqueos, tá? Vamos colocar aqui. É para as pessoas que vivem na terra. Isso aqui é para as pessoas que vivem na mística. É para as pessoas que vivem o evangelho. Isso aqui é para as pessoas que querem ser religiosas. Isso aqui é para quem quer ter religiosidade, que é uma coisa bem diferente de religião. Então, a gente está falando disso aqui, ó. Se você não sabe por que você tem as vontades que você tem, você não é livre de você mesmo, você é escravo de você mesmo, escravo da sua vontade. Logo, você não tem autoconhecimento. Não tendo autoconhecimento, qualquer ação que você fizer aqui, qualquer atitude que você fizer aqui, vai ser um bom karma. Mas não é isso que Jesus falou. Então, eu vou cair agora dentro do que é o nosso capítulo da estranha moral, tá? E só para a gente entender, é isso que Jesus está chamando de adultério. O que é um pensamento adulterado? Quando você vai botar gasolina no seu carro e a gasolina está adulterada, o que significa isso? Está modificada, está mexida, a gasolina não é pura. Quando você não sabe das suas vontades, você não está como? Puro, você está sendo regido por crenças e valores que você não sabe de onde vem e nem por que você tem. E isso não dá liberdade nem autoconhecimento para ninguém. Pode ser também. Não tem problema, é a mesma coisa. Um desejo não é ruim. O problema é a gente não saber o porquê que a gente deseja. Quem quiser ler sobre isso, tá? Especificadamente, tem um livro do Deepak Chopra que se chama Realização Espontânea do Desejo. E ele vai explicar lá por que o rico nunca consegue enriquecer, né? Quer dizer, o pobre não consegue enriquecer se ele ficar com a mentalidade, por que a gente é ansioso e as coisas não acontecem na nossa vida. Ele vai explicar, mas isso aí não é o assunto da nossa aula de hoje. Eu vou pegar aqui o adultério. Quando você tem um pensamento adúltero, é isso. É quando você tem uma vontade, um desejo, e você não tem auto. O auto, gente, conhecimento, ele implica num eu. Ou seja, essa vontade não é sua, não é legítima, não veio da sua alma, não veio da sua consciência, não veio do seu livre-arbítrio. Você é escravo de alguma coisa. E é isso que Jesus está falando. Então, o que é a estranha moral? Para a gente poder pegar aqui. Olha só, a estranha moral, Jesus vai falar sobre, vai aparecer aqui no Evangelho para a gente alguns temas que é odiar os pais, que eu já gosto muito, abandonar pai, mãe e filho, que eu já acho o máximo, vamos lá,
Deixar os mortos cuidar de enterrar os mortos, e não vim trazer a paz, mas a divisão. Ou seja, é a parte do evangelho que é o fogo, né, é a lenha na fogueira, sabe? É aquela parte do evangelho que Jesus falou assim, gente, vocês estão achando que eu vim aqui para ser bonzinho, para fazer bom comportamento? Não, eu vim para tocar fogo na terra. Eu vim para acabar com a vida de vocês. E aí ele começa, vamos colocar com odiai vossos pais. Ele diz assim, como nas suas pegadas caminhasse grande massa do povo, Jesus voltando-se lhe disse, imagina isso, Jesus está caminhando do nada, Jesus vira e fala, um troço. É o mestre Splinter, é o mestre Miyagi, são os sábios da vida que aparecem do nada e mandam um recadinho para a gente. Ele vira e fala assim, se alguém vem a mim e não odeia o seu pai ou a sua mãe, a sua mulher e aos seus filhos, aos seus irmãos e às suas irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Cara, imagina só, você está seguindo um cara que faz milagre, que cura leproso, transforma água em vinho, daqui a pouco ele vira para você e solta uma pérola dessa. Se você não odiar sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, seu irmão, qualquer coisa, você não pode ser meu discípulo. O que você faz na hora? Você agradece, fala, obrigado, Jesus. Vou ali no canto. Né? Porque você pensa, como eu vou odiar? E essa passagem, a gente só pode entendê-la, né? E eu vou pegar para vocês o coração do hinduísmo, que é o Bhagavad Gita, para poder explicar isso para vocês, que explica de uma maneira bem melhor, tá? O que o Bhagavad Gita ele fala para a gente? Qual é a história de Bhagavad Gita? Bhagavad Gita tem Arjuna, tá? Arjuna, ele é o símbolo do nosso ego, ele é o símbolo da nossa consciência, tá? Do nosso estado de consciência. E Arjuna, ele é dono de um reino maravilhoso. É muito parecido com a história, né, de Jesus trazendo a ideia do reino, o símbolo do reino, de tudo isso. Ele tem um reino maravilhoso. Só que certas criaturas usurparam o seu reino. O que é isso? Certas vontades que não são dele, que não vêm da crença dele, que vêm da educação, que vêm da sociedade, que vêm de pai, que vêm de irmão, que vêm de irmãs, que vêm de tios, que vêm de primos, é isso que Jesus está falando, usurpam o reino dele. O que é isso? Quando você é rei de um reino, mas dentro do seu reino existe um poder paralelo, você é rei? Gente, fala comigo. Obrigado. Você não é rei, né? Ou seja, quando você não pode ser livre, quando você não pode exercer a sua vontade, você é rei do quê, cara pálida, né? De coisa nenhuma. Então, Arjuna, ele estava vivendo a vida, só que significava o quê? Que alguns padrões que ele estava utilizando para pensar, para agir, para ter atitudes, estavam todos eles não sendo legítimos dele. Eram coisas que ele aprendeu da mãe, do pai, do tio, da tia, do irmão, da irmã, do esposo, da esposa. E isso faz com que ele não estava sendo livre. Aí Krishna aparece para ele e fala assim, Arjuna, você precisa tomar conta do seu reino. O que é tomar conta do seu reino? Você precisa ter autoconhecimento. Você precisa passar a vigiar e a orar. Vigiar é você saber aonde o poder paralelo está agindo. E orar é você ir lá e consertar. Então ele vira para Arjuna e fala isso. Você precisa ter autoconhecimento, cara. Você precisa mergulhar aí dentro de você e começar a perceber por que você não é feliz de verdade. Por que você não tem plenitude. Por que quando as coisas acontecem na sua vida, quando acontece um problemão na sua vida, quando morre alguém, você fica triste? Por que quando você tem uma doença grave, você fica triste? Por que quando acontece alguma coisa com seu filho, você fica desesperado? Por que você não tem paz interior? Quando o melhor amigo de Jesus, Lázaro, morreu, foram avisar Lázaro, que estava em outra cidade. Jesus, Lázaro morreu. Jesus olhou e falou o quê? Aguarde que eu vou lá. Ele demorou 3 dias para ir. Se alguém liga para você e fala, olha, seu filho se acidentou, o que você faz? Você se materializa no lugar. É imediato, né? O que eu estou querendo dizer é que Jesus ele tem alguma coisa dentro dele que a gente tem que desenvolver aqui. Isso fala de liberdade, tá? Então, vamos lá.
ele vira para Arjuna e fala assim, Arjuna, você tem que tomar conta do seu reino. Arjuna fica felizão, fica, pô, maneiro, legal. Como é que vai ser isso? Vamos preparar você para isso. E ele dá o exército de Arjuna. Quem está no exército de Arjuna? A inteligência, a bondade, o perdão, a piedade, a compaixão, a alegria, o ânimo. Quem está no outro exército? É a impaciência, é a perturbação, né? É o egoísmo, é o orgulho. E aí, tocam-se, né? Os exércitos se dividem, né? Ficam um frente ao outro, toca a trombeta que a guerra vai começar. Aí Arjuna, antes de entrar na guerra, pergunta assim para Krishna, Krishna, eu posso ver a cara dos meus inimigos? Aí Krishna fala, pode. Aí ele leva Arjuna para o centro ali, para ele olhar para a cara dos inimigos dele. E ele vê a mãe, o pai, os tios, os primos, os avós. E ele começa a entrar em crise, ele fala, meu Deus, mas eu não posso fazer isso, eu não posso lutar contra a minha própria mãe, eu não posso lutar contra o meu próprio pai, contra o meu próprio irmão. Isso é um absurdo. E ele começa a lamentar e dar todas as desculpas do porquê que ele não vai lutar. E aí o que acontece? Quando ele cansa de dar desculpa, Krishna vira para ele e começa a explicar, a falar do que é essa guerra. E é isso que eu vou fazer com vocês hoje. Nós, através da nossa educação, quando a gente nasce, o que acontece? Nós recebemos, primeiro que a gente já nasce, num fluxo energético, a gente chama de um fluido, de um campo, tá? Que é a cultura. A cultura é alguma coisa que você pode escolher? Não, você não pode escolher a cultura. Quando você nasce, você é. O carioca, por exemplo, eu sou paulista, tá? Apesar de não parecer, mas eu sou. Mas se você vir assim falando, você vai descobrir que eu realmente sou paulista. E se você vir meu pai falando, você vai ter absoluta certeza. Porque meu pai ainda fala verde, verdade, né? A gente fala, pai, que lindo. Um dia ele foi fazer uma brincadeira com o cara do restaurante. O cara chegou para ele e falou assim, o que o senhor quer? Eu quero 3 pastéis. Falei, pai, ele fala assim. Você não queria dizer, mas você não está sacaneando. Ele fala desse jeito, né? Aí ele ficou meio assim, né? Enfim. Então, a cultura já é dada. E se você conhecer um carioca e um paulista, você vai ver que eles são completamente diferentes. Eu paulista, quando vim para cá e descobri que pessoas iam de chinelo havaiana para a escola, fiquei chocada. Fiquei chocada. Quando eu descobri que o carioca dirigia do jeito que dirige, eu fiquei mais chocada ainda. Porque o trânsito no Rio de Janeiro, gente, é a selva, é pior que o trânsito em Roma. Porque Roma não tem sinal e eles são tudo... Você quase morrem no meio da rua, né? Aqui é pior, porque aqui o BRT passa em cima de você. Lá eles param. Ele para, grita, xinga você, você passa, né? Depois ainda manda você ir com Deus, né? Porque eles são intensos, né? E aí você, aqui não, o motorista do BRT, ele te vê e fala, diga adeus à vida, fez o testamento hoje? Pleft, passou, você morre. Ou seja, aqui, e isso é cultural, gente. Aí depois a gente pega, vai fazer uma viagem para Orlando, vai fazer uma viagem para fora do país e descobre que vai fazer uma viagem para a Alemanha, você descobre que a pessoa bota o pé na rua, os carros param, você fica chocado. Você fala, cara, que loucura, né? E se você perguntar para o alemão, mas isso não é muito louco? Ele vai falar, não, isso é natural. Então, cultura é uma coisa que já é dada. E o que tem na nossa cultura? Já pararam para pensar o que tem na nossa cultura e que são coisas horrorosas? O Brasil, eu vou pegar o Brasil, porque aqui a gente está no âmbito do país que a gente vive, tá? O Brasil, ele tem 3 heranças horrorosas. E que o povo brasileiro manifesta as 3 heranças. Primeiro, nós somos um país colonizado. E país colonizado tem a péssima mania de achar que os outros países são melhor do que o dele. Então, eles ficam idolatrando os outros países. A cultura, não sei, e não faz nada para o seu, porque o dele é uma droga, né? Então, ele não faz nada. E isso acontece, né? A outra coisa, e o ufanismo dessa criatura é idiota, é no futebol, né? Por quê? É uma coisa estúpida, né? Porque o futebol não vai levar ninguém a lugar nenhum. Desculpa falar, mas é verdade, né?
É verdade. E você vê que quem ganha mais dinheiro no mundo são os jogadores, não no mundo, né? Mas jogador de futebol. Ele leva o quê? Alegria para você no máximo. E uma compensaçãozinha de alguma coisa que você não tem daí dentro, né? Principalmente para quem é muito... vive aquele negócio. Está compensando, filho, uma força que você não tem. Estou te contando, tá? Não queria dizer, mas tá. Né? Mas vamos lá. Mas a gente se vangloria pelo futebol, por não sei o quê. Mas assim, e ninguém se vangloria por ter uma ética, por ter uma... Não. Porque isso só nos outros países. A outra coisa que a gente tem, nós somos um país que foi escravizado. Então, quando nós, de alguma maneira, enriquecemos, nós esquecemos de falar, por exemplo, para o garçom assim, obrigado. Por favor, o senhor poderia trazer uma Coca-Cola? As pessoas pedem. Eu quero uma Coca e uma pizza de mussarela. E o garçom é obrigado a trazer. E você não fala, obrigado, né, por favor. Ou seja, a gente tem uma era, e isso vai gerar também a divergência que a gente tem da sociedade aqui, né, do pessoal que tem, né, as cotas, e vai gerando N processos. Né? E o outro processo que a gente tem horroroso aqui dentro do nosso querido país, né, é que nós somos o país do jeitinho. Né? Por quê? Porque nada deu certo, então tudo vai aonde? No jeitinho. Isso aqui está em todos nós. Quer ver como é que está em todos nós? Você chega o carnaval, por exemplo. Aí você recebeu a sua família que vem lá não sei de onde, lá da Amazônia. Né? Tem que ser um lugar bem longe, assim, que, né, sei lá, para ter né, aí você vira para sua amiga da Amazônia e fala assim, ai, fulano, vamos no carnaval da Sapucaí. Pera que eu tenho um amigo que vai botar a gente para dentro. E você entra de graça no carnaval da Sapucaí, porque você tem um QI, um quem indica. Cara, quantas vezes a Iraci, eu falo, mãe, você é uma pessoa santa, você vai para o céu. Sabe por quê? Porque se fosse eu presente sendo espírita, eu batia na cara do espírita que falasse isso para mim. Ela, por exemplo, vai fazer algum evento aqui. Aí vem uma pessoa e fala assim, você não podia guardar um lugarzinho aqui para mim, porque eu vou chegar tarde, porque eu tenho que levar meu filho não sei aonde, mas é que eu trabalho... Começa a barganhar lugar. Aí eu fico olhando e eu falo, você fala o quê, mãe? Ela fala, não. Aí eu falo, graças a Deus. Eu ia falar não, vírgula. É sério? Que você está me falando isso? Cara, e tem umas loucuras que você fica... E a pessoa não percebe. Então a gente faz jeitinho. Quer ver jeitinho que a gente faz? Eu tenho uma vontade de passar por cima. Se eu tivesse um tanque de guerra, eu passava por cima. Sabe o Cita América? As pessoas, elas não sabem disso, porque elas devem ter algum tipo de deficiência mental. Mas elas podem entrar dentro do Cita América para deixar a pessoa no Cita e sair sem pagar estacionamento. Né? Tem um tempo de carência, isso é muito louco. Aí vem aquele débil mental e para na rua para o filho descer. Cara, oi? Você não vai ver isso em qualquer outro lugar do mundo que, teoricamente, a educação é maravilhosa. Então, culturalmente, nós somos mal educados. E a gente nem sabe por que a gente faz isso. A gente nunca pensou na cultura. Se você nunca pensou na cultura, uma das vontades, dos desejos que você tem, são o quê? Inconsciente. Se você não odiar o seu povo, você não é digno de me seguir. Ou seja, se você não começar a odiar, gente, o que significa odiar? Ódio, enquanto o amor une, o ódio separa. Você precisa se separar para poder enxergar. Se você não se separa, você não vê. Já percebeu que quando você olha no espelho é tipo uma separação de você mesmo? Que tem a imagem lá. Aí você pode ver, você pode analisar, você está dividido em dois. É a mesma coisa aqui. Se você não odiar, você não divide. Se você não dividir, você não pensa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu vou pegar os pais, porque a gente está falando da evangelização, acho bom colocar isso, são a nossa família. E aqui na nossa família existem duas famílias, tá? A família física, a família real, e a família psíquica. O que é a família real e o que é a família psíquica? A família real é o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, né, seus parentes, taranã, são as pessoas. A família psíquica é a imagem, é a imago que a gente chama, que você faz na sua cabeça da sua mãe, do seu pai,
do seu irmão, da sua esposa. E essa ímago, ela fala o tempo inteiro na sua cabeça. O tempo inteiro. É ela que faz você se olhar, muitas das vezes. Ela que faz você colocar os óculosinhos para dizer assim, ai, eu tenho qualidade, mas eu tenho um monte de defeito. Defeito? Eu tive uma aula aqui com vocês que eu falei que não existe essa palavra. Nunca digam isso na vida, que vocês têm defeitos. Vocês não têm defeitos. Vocês têm qualidades que foram reprimidas por crenças e valores impensados, porque eram pessoas que estavam pensando em isso aqui, ó, bom comportamento, e não nisso aqui, e que não deixam de ser manifestadas. Vou dar um exemplo. Dentro do espiritismo tem uma crença tosca que você não pode ser austero. Que você não pode ser austero. O que é ser austero? É você levantar a voz, você falar grosso, é você manifestar sua energia. Porque se você fizer isso, você perde o quê? A credibilidade, a razão. A gente ouve isso o tempo inteiro. E eu queria saber como que as pessoas entendem Jesus entrar no templo, fiar um chicote, olha só, colocar toda aquela mercadoria das barraquinhas para baixo e de maneira austera dizer, aqui não é lugar de comércio. Quem narra isso para a gente é Joana de Ângeles, no capítulo 6º, que se intitula Julgamento, do livro Jesus, à Luz da Psicologia Profunda. Ou seja, a Joana está dizendo, e ela está falando sobre os hipócritas, tá? Ela está dizendo que Jesus, naquele momento, foi austero e usou da sua masculinidade enérgica para cindir a sombra que jazia nos olhos daquelas criaturas que estavam sendo ignorantes. Ele foi austero. Aí você aprende que você não pode o quê? Fala comigo, gente. Ser austero. Porque você tem que ter um bom o quê? Aí sabe o que acontece? Você castra a sua agressividade. E sabe o que acontece quando você castra a sua agressividade? Cara, duas coisas. Estresse, depressão, câncer. Tudo que acaba em ite, gastrite, rinite, colite, alergia, você vai ter, quem tem alergia de pele. Tudo isso é raiva não trabalhada. Porque a gente não sabe o que fazer com a raiva. Porque a raiva, teoricamente, é uma coisa o quê? Fala comigo, gente. Ruim. E não é. Mas quem ensinou isso para vocês? Aí, quando a gente não pensa, a gente não usa e continua inconsciente. E continua aqui, ó, na família psíquica. Porque quando você for usar sua raiva, vou dar um exemplo para vocês, meu, pessoal, tá? Eu vou mostrar para vocês como que isso aqui age na gente. E como que a gente tem que se libertar disso aqui. E aí eu dou um dever de casa para vocês legal, para vocês fazerem. Quando eu era pequena, aliás, eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Então, se eu estava rindo, eu estava rindo e todo mundo sabia. Agora, se eu estava chorando, o mundo sabia, né? Eu ganhava o Oscar de maior drama queen da face da Terra, né? Era assim. E se eu ficasse irritada, eu ficava irritada. Mas a minha irritação passava rápido, né? Depois eu ficava super feliz. Isso é intensidade. Tudo que eu faço na vida é intenso. Então, se eu vou ler uma passagem do Evangelho, é a mesma coisa. Eu vou ler a palavra. Jesus falou ato. Eu vou parar e falar, pô, ato não é atitude. Aí eu vou lá procurar no dicionário, patatá, patatá, patatá. É assim que eu sou. E quando eu era pequena, que eu já era assim, né, o que acontecia? Eu tinha, na época, aquelas Barbies antigas, sabe? Que quando você vai prender a cabeça na Barbie, tem uma bolinha dentro da cabeça dela, maldita, que tem que encaixar no pescoço para não ficar assim. E aí eu ia brincar com meu irmão, que é um ano mais novo do que eu. O que meu irmão fazia com a porcaria da cabeça da Barbie? Cara, eu tinha vontade de socar a cara dele, de esfolar, de desfigurar no chão até ficar deformada. Era a vontade que eu tinha, para ficar igual a boneca da Barbie. E aí eu ficava pau da vida com meu irmão e gritava. Ah! Aí minha mãe falava assim para mim, Cristiane, você é muito brava. Aqui. Cristiane, você é muito brava. E a criança vai formando isso aqui, tá? Ó. Cristiane, você é muito agressiva. Cristiane, para com isso. Meu pai falava assim pro meu irmão, não fica brincando muito tempo com a sua irmã, não, que ela dá choque. Cara, olha que loucura. Você fala, gente, isso é muito louco. E você fica pensando que tipo de pessoa que você é. É, gente, era isso. E aí, quando meu irmão me cutucava no carro, alguma coisa assim, eu falava uma vez, para. 2 vezes, para. Na terceira vez, eu acho que ele era idiota. Só podia ser, então tinha que falar de um outro jeito. Eu dava um tapão nele. Ele parava. Quase desfalecia, mas parava, entendeu?
Mas, aí minha mãe falava assim, você não pode ser assim, não sei o que lá, você é muito agressiva. Né? Quando eu era mais nova também, tinha um menininho lá, pentelho, amigo do meu irmão, que gostava de mim. Então eu descia no play para brincar, eu queria andar de bicicleta, eu queria andar de patins. Aí vinha o garoto com aquela cara, né? Aquela cara de cachorro, sabe? Cachorro pedindo carinho, aí vinha. Oi, Cris. Já me dava ódio de ver a pessoa, porque eu tinha que falar oi. E eu tinha que parar de andar de bicicleta, parar de fazer o que eu estava fazendo. Aí eu falava, oi. Aí ele, eu trouxe um presente para você. Olha, aí ele catava uma flor do jardim, alguma coisa, e ficava me dando. E eu tinha que pegar aquele negócio. Para mim, aquilo era horrível, porque eu não podia chegar para ele e falar assim, não, você, se fosse o último homem na face da terra, eu pegava uma concha. Entendeu? Não pegava você. Por que não? Porque você é feio, não gosta, não tem... Né? Não podia fazer isso. Então, eu ficava com muita raiva. Quando eu não aguentava mais, quando o menino veio dar uma flor, uma vez eu fiz o menino comer a própria flor. Aí minha mãe, você não vai ter nunca ninguém na sua vida, que não sei o que lá. E aí, o que vai acontecendo? Essas coisas não é culpa dos pais, porque minha mãe tem que falar, porque, pelo amor de Deus, imagina se eu fosse fazer todo mundo engolir as flores que me dão, né? Vai ser meio complicado. E aí, tinha que falar, mas isso vai criando uma ímago da mãe na cabeça. Então, como é que essa ímago da mãe funciona comigo? Passaram-se muitos anos, a Iraci abriu o Seja, por exemplo, e eu gosto da palestra do jeito que eu estou falando para vocês. Tem um pouco de piada, mas é tiro, pancada e bomba. Fala na lata, fala na cara, ó, tá ignorante. Por quê? Porque não sabe o que você quer fazer, tá? É isso que Jesus quis dizer. Eu não tenho cara de fazer aquela palestra acolhedora, sabe? Ai, porque a espiritualidade vem e te acolhe. Não vem nada. A espiritualidade olha para você e fala assim, deixa você ser burro. Tá? Para com essa porcaria, eu tô aqui esperando, tô aqui te ajudando como de longe, tô aqui irradiando para você para ver se você entende, mas se você não entender, o problema é seu. Entendeu? E aí o negócio é karma e você vai ter que encarnar de novo. Aí fica, não, mas os débitos que aliviam, não alivia nada, isso é bom, karma, isso não serve, entendeu? Isso não serve, cai aqui dentro do autoconhecimento. É isso que eu gosto, né? E aí ela falava assim para mim, Cristiane, toda vez que eu ia fazer palestra, faça uma palestra acolhedora. E eu falava, Deus, para mim isso era acolhedor, porque eu sou filha de Joana. Eu cresci no Centro Espírita lendo Joana de Ângeles, e Joana de Ângeles não é acolhedora. Você vai ler Joana, tem uma frase do livro dela, quando eu ganhei o livro Conflitos Existenciais. Aliás, eu nem ganhei, eu guardei meu dinheirinho e comprei. Quando eu comprei, eu parecia pinto no lixo. Porque eu estava achando que eu tinha descoberto, né, o fogo. E é um livro maravilhoso, que tem, os capítulos são, nesta ordem, fuga psicológica, preguiça, raiva, medo, culpa, ressentimento, né, ciúme. Eu falei que ansiedade, falei, vou me descobrir. Vou descobrir por que eu tenho essas bagaças todas, né? E eu estava feliz igual o pinto no lixo. Quando eu peguei no capítulo da raiva, Joana fala assim, porque o indivíduo que ele é muito, ele deixa a raiva, né, tomar conta dele, e ele mata por conta da raiva, né, enfim, ele é um indivíduo primitivo. Do que a Joana me chamou? De macaca primitiva. Me chamou. Quer ver outra coisa? Você pega o capítulo ansiedade. Ela fala assim, porque o indivíduo que vive sempre à mercê da ansiedade é um espírito perturbado. Do que ela me chamou? Perturbada. E a Joana é assim. Uma vez eu fui falar para o Divaldo, falei, Divaldo, toda fofa, né? Falei, Joana de Ângeles me tirou da comunicação, me botou na psicologia, como se fosse ela mesmo que tivesse feito isso. Né? Aí ele olhou para mim e falou assim, quem mandou você escolher uma mentora monja e brava? Aí eu, nem parece olhando assim. Mas ela é severa. Né? E ele fala, ela é severa. E é uma maneira de você acolher, porque isso também é um tipo de acolhimento. Ela sabe falar. Ela fala o tempo inteiro que você é mal educado e que você é burro. Porque ela escreve 16 livros. Ela escreve... Gente, dá uma raiva, não dá? Ela escreve 16 livros para dizer que você é uma anta. Que você não tem autoconhecimento, que você está aqui, não sei que encarnação que é essa sua, e que você não entendeu porcaria nenhuma. E ela já entendeu como Joana de Cusa quando Jesus veio, não é maravilhoso? Aí você fica, pô, então tá. A Joana é totalmente contra.
totalmente contra o política. Aliás, Joana nunca foi politicamente correta. Tá? Joana, como Clara de Assis, não foi politicamente correta. Você pega, e a Joana fez odiar vosso pai e vossa mãe. Odiar a cultura. Por quê? Porque Clara de Assis, aliás, Francisco de Assis, quando ele resolve sair da casa dele, e isso é maravilhoso, né, o que acontece? Ele entra em depressão por mais de 3 meses, ele fica sem falar. Ninguém sabe o que fazer. O cara está com 30 anos na cara, está sem emprego, está ainda morando em casa e não fala porcaria nenhuma. Esse era Francisco, tá? E Francisco ainda era da esbórnia, pegava geral em Assis, tá? Passava o rodo em Assis, bebia que Nossa Senhora, fazia as festas, saía 4 horas da manhã, todo mundo doido, gritando em Assis. Era isso. E quem financiava era o pai dele, achando que estava criando um filho varão. Né? Olha lá, meu filho, olha lá. Né, garanhão, pegar todo mundo, né? Maravilha, né? Eu não sei como que ele não pegou, né, gente, uma DST, mas vamos embora. E aí Francisco era isso. E Clara era da pá virada. Né, quando o pai de Clara morre, o tio de Clara arruma um casamento para Clara com um cara que até era bonitinho, pintosão, né? Mas a Clara olhou e falou assim: não quero. Cara, e não existe isso, filha. A família, o seu pai morreu, a família vai perder dinheiro, casa porque todo mundo vai morar debaixo da ponte. Não. Essa era a Clara. Clara e Francisco, eles resolvem ser mendigos numa época em que isso não existe. Francisco, aliás, quando ele resolve, é fantástico. Porque Francisco recebe o evangelho da mãe, a mãe não aguenta mais ele. Tem um dia que ele está tomando banho, a mãe entra no banheiro, assim mesmo, que se dane se está pelado ou não, né? E fala assim: não aguento mais ver você desse jeito, a única coisa que eu posso fazer por você é te dar esse livro aqui, ó. Tome e leia. Era a Bíblia. E aí ele pegou, com aquela cara meio assim, tipo, quando ela saiu, né? Porque né, ele era daquela época, ainda era aborrecente, né? Quando ela saiu, ele abriu. Só que, sem querer, ele caiu no Evangelho de João Evangelista, que tinha sido ele em outras vidas. E aí ele começa a ler, começa a sentir a mística, que o negócio é mais profundo do que a gente pensa, acorda feliz pra caramba no outro dia, pega o estoque de tecido do pai dele e vende e dá o dinheiro para o padre Pedro, que era um padre que cuidava dos leprosos, que eram os excluídos da sociedade. Tanto que eles andavam até com um sininho na época para avisar que eles estavam chegando para você, porque você não queria nem que ele tocasse no seu lixo. Isso eram os leprosos. E aí ele dá o dinheiro lá. Chega em casa, o pai chega em casa, vê que não tem mais tecido, pergunta para a mãe: o que aconteceu? Aí a mãe fala: Francisco levou hoje cedo, vendeu tudo. Ai, que maravilha, filho, e cadê o dinheiro? Eu dei. Seu quê? Eu dei. Mas você deu para quem? Eu dei para o senhor que cuida de leproso. Você é idiota, moleque. Foi essa a resposta. E ele prende Francisco num lugar que tinha na casa dele, que hoje é uma capela, mas é uma caixinha, que é dessa altura, uma caixinha funda, ele prende e fica ali preso. A mãe vai lá, solta ele e fala: vai procurar o bispo, que ele vai te dar uma orientação. Ele vai procurar o bispo. Quando ele vai procurar o bispo vira para ele e fala assim: vou resolver isso. Aí o que o bispo faz? O bispo reúne a cidade inteira na Praça Comuna, que era a praça da cidade. A cidade inteira. Chama Pedro Bernardone e fala assim: o que aconteceu? Aí ele começa: esse moleque ingrato, esse moleque, né, ele pegou meu tecido, vendeu, eu pago para ele estudo, dou para ele casa, comida, dou educação, dou amor, dou tudo, ele pega minhas coisas e vende, sem me pedir, sem me perguntar. Francisco, o que você tem a dizer à sua defesa? Realmente eu sou um filho super ingrato, realmente eu sou um filho mau. Mas, além de você, pai, que deve ser a pessoa que mais me ama na face da terra, sim, existe alguém que me ama muito mais do que você, que é um outro pai que eu tenho. E esse pai de mim quer simplesmente tudo. Então, a partir de hoje, eu não me chamo mais Giovanni Bernardone, João Bernardone. Né? Eu me chamo Francesco. E ele tira a roupa no meio da Praça Comuna e sai pelado na mata. Isso não é uma pessoa que está buscando bons o quê? Comportamento. Clara é a mesma coisa. Como Juana Inês de la Cruz, ela mandava cartas com o pseudônimo de Filomena para um padre machista. Tem que ver as cartas dela.
Ela foi a primeira feminista no México e a igreja, por conta do bafafá que ela estava dando, ela ficava numa cela com mais de 5.000 livros, 5.000 títulos lidos. Ela era doutora em direitos, tinha estudos em medicina. Ela era um cabeção, Joana, né? E como ela começou a incomodar, porque ela começou a corrigir a própria igreja numa época de Inquisição, eles prenderam ela numa cela e obrigaram ela a se automutilar até o final da vida dela. E foi isso que ela fez. Né? Como Joana Angélica foi a mártir da independência. Né? Vamos invadir, ninguém vai invadir, só passamos por cima do meu cadáver. Passaram. Né? Mas ela conseguiu salvar as monjas. Joana não está preocupada com isso aqui. Joana está preocupada com isso aqui. Então, é isso. Só que isso não é acolhedor. E aí eu vou pegar aqui para vocês e vou continuar. Uma vez eu me descobri desse jeito. Uma vez bateu aqui foi através de um sonho, na verdade. Eu percebi que eu não me via dócil, eu não me via acolhedora, eu não me via uma pessoa boazinha, eu não me via nada disso. E como é que eu percebi isso? Né, no meu sonho, eu estava atendendo um paciente meu, junto com uma terapeuta que era como se ela fosse minha dupla, atendia junto comigo, que ela era o meu oposto. Ela era negra, ela era gordinha, baixinha, com cabelo todo enrolado para cima, e as mãos dela, ela passava creme nas mãos, ela era extremamente cremosa, de tão doce que ela era e recheada, né? Ela era cremosa. E a minha paciente falava assim para mim, nossa, mas ela é muito maravilhosa, e ela era doce, eu sabia que ela era doce. E ela falava assim, ela é um docinho, nossa, como eu queria ser atendida por ela. Só que eu atendi essa paciente. Então eu pensava, ela deve ter marcado comigo porque não achou horário com ela. E aí, depois a gente foi interpretar esse sonho, era exatamente a minha sombra, aquilo que eu não vejo em mim. Por quê? Não está na minha ímago da mãe. Não está aqui. Não está na voz que eu aprendi a me ver. Então eu comecei a perceber que eu tinha um óculos que eu usava para me enxergar, que era o óculos da maldade. Então, o que eu fazia? Vou dar um exemplo aqui. Eu estava saindo com umas amigas minhas, e essa minha amiga, a gente, na verdade, estava na pós-graduação, a gente foi matar a aula. Por quê? Tem uma professora na pós-graduação que ela é chata. Ela é aquela professora que não devia ser professora, devia ser qualquer outra coisa. Porque como é que é a aula dela? Ela pega e escreve a aula inteira, põe no PowerPoint e lê. Então, para ler, eu leio em casa. Né? E não fico lá com aquela voz daquela mulher quase dormindo. E ela é assim. Então, toda vez que ela dá aula, eu vou embora. E aí, nessa vez, ela foi dar aula. Aí, eu e minhas amigas, a gente já começou a se arrumar para ir embora. Aí, essa nossa amiga, a gente chama ela de ursinho carinhoso. Por quê? Porque ela é muito fofa. Ela, inclusive, fala assim. Ela é uma gracinha. E quando ela fica brava, ela fica muito, muito brava. Aí, ela pegou. Quando ela viu que a gente estava arrumando as coisas para ir embora, gente, o que ela fez? É verdade, gente, ela fala assim mesmo. Ela começou a arrumar as coisas dela também. E aí a gente foi descendo a escada, ela foi descendo a escada e falando assim, gente, eu não estou entendendo, eu estou muito brava, eu nunca matei aula na minha vida. Aí, eu olhei para trás, eu comecei a rir, e eu comecei a imitar ela. E olhei para ela e falei, Duda, você tem que fazer um cursinho de maldade comigo. Cara, na hora que eu falei isso, eu me vi exatamente fazendo isso aqui, ó. Pegando o que eu aprendi de educação, colocando aqui e me vendo como má. Só que, no fundo, o que a gente faz quando a gente mata a aula? A gente se reúne num restaurante que tem do lado e lê o texto da professora. E linka com Joana, linka com um monte de coisa, porque todo mundo que faz a pós lá é espírita. Então, a gente, no fundo, a gente estava fazendo um bem ou um mal? Um bem. Só que eu estava me vendo como má. Então, a questão é, tudo tem dois lados. O que vocês estão vendo aqui? Um apagador, certo? Vocês estão vendo um ponto vermelho no apagador? Não? Ótimo. E agora? Continua não, né? Por quê? Vocês estão vendo agora o preto, vocês estão vendo agora o apagador sujo. Eu estou vendo só a parte azul. E agora, o que vocês estão vendo? Vocês conseguem ver as duas partes ao mesmo tempo? Conseguem? Vocês conseguem ver o que está escrito aqui, nessa parte daqui? Então, vocês não conseguem ver as duas coisas ao mesmo tempo. É igual a moeda. Não dá para ver cara e coroa ao mesmo tempo. Eu tenho que saber daquilo. Então, eu tenho que sempre identificar essa ímago da minha mãe, odiar a mãe, odiar o pai, odiar o esposo, odiar o filho. É odiar essa imagem que está dentro de vocês, que fazem com que vocês se enxerguem de um jeito
e se mutilem por isso. Porque a pessoa que se enxerga como maldosa, como não acolhedora, cada vez que ela der palestra, ela vai pegar um câncer. Porque sempre vai ser ruim na cabeça dela. Então, enquanto a gente não perceber que Joana, quando ela é dura, na dureza dela tem amor, enquanto eu não perceber que tem magreza na minha gordice na minha magreza, que existe também o amor na minha raiva, ao mesmo tempo que eu estou manifestando, eu não me torno livre dessa imagem daqui, ó. Então, eu não posso ser consciente da minha vontade, porque eu só vejo um lado e eu sou incapaz de pensar o porquê que eu quero fazer aquilo. Então, existem certas crenças e valores que vão minando a nossa vida. E é isso que Jesus está falando. E o símbolo disso é a voz que entra. É a voz do pai, é a voz da mãe, é a voz do avô, é a voz da família, é a voz da sociedade. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu atendo um paciente que ele é completamente da pá virada. Completamente da pá virada, né? E aí ele faz PH. E a escola PH é uma escola que ela é para quem não é da pá virada, né? Porque se você virar pá no PH, você bomba o ano, né? E aí, o que está acontecendo com ele é isso. E aí a mãe chegou para mim e falou assim, eu não sei o que eu faço com meu filho, porque ele vai repetir, e o PH é uma escola cara. Eu falei, tira da escola. Eu falei, aliás, eu não sei porque ele está no PH. Não, porque é uma escola muito boa. Eu falei, daí que é uma escola muito boa? Mas não serve para o seu filho. Não, mas aí eu vou botar ele numa escola ruim, ele não vai conseguir fazer uma faculdade. Ela não está preocupada no filho aprender. Ela está preocupada com o quê? Com o status da escola. Ela tá aqui, ó. E isso é muito ruim, porque você impede o outro de ter uma individualidade. Aí ele vai para a psicóloga porque os pais fazem isso. E ele mesmo, quando eu falei para ele, larga o ano, eu falei, pá, você vai repetir. Estamos em outubro, poupa sua mãe de pagar essas 2 mensalidades, vai fazer uma viagem, sei lá, vai fazer alguma coisa. Aí ele, quando eu falei isso para ele, ele ficou horrorizado. Ele falou assim, nossa, mas se eu fizer isso, minha mãe vai achar que eu estou querendo curtir a vida. Eu falei, mas é para você curtir um pouco, porque seu ano foi meio pauleira, né? Aí ele, não, mas é porque, como que eu vou sair da escola? Eu falei, saindo assim, ó, um pé, com outro pé, saiu. Aí ele, mas a minha mãe vai brigar comigo. Eu falei assim, então deixa eu conversar com ela, porque... E no fundo, era exatamente o que ele precisava, né? O que aconteceu? Ele começou com o uso de drogas recorrente, e quando foi tirado ele da escola, nesses últimos 2 meses, porque ele já ia repetir, ele precisava de nota assim, 13, 14, para poder passar em matemática. Gente, era uma coisa assim, ele estava com -5 na média, entendeu? Estava ruim, não tinha como ele recuperar. Ele ia repetir, fato. E ele precisava repetir. Porque se ele não repete, passa raspando, como é que fica o 3º ano desse moleque? Medíocre. Ele vai passar para onde? Para lugar nenhum. Ele vai fazer o Enem, capaz de ser reprovado no próprio Enem. Capaz de receber uma carta do presidente, do Temer. Filho, que porcaria é essa? Entendeu? Ou seja, no fundo, ele precisa fazer outro ano. Mas repetir é uma coisa que está onde? Que não pode acontecer. E aí a gente não entende por que nós, adultos, às vezes, não somos felizes com as nossas próprias escolhas profissionais. Ou porque a gente se interessa no meio da vida por outras coisas. Porque quem é, em sã consciência, apto aos 18 anos para poder escolher o que quer da vida? Cara, ninguém. Então, assim, é muito complicado. Então, quando Jesus fala de odiar vosso pai, odiar vossa mãe, é você pensar nisso. É você observar como que você se enxerga, que imagem você faz de você. Você quer ver um exemplo disso? Pense na pessoa que você mais ama na vida. Vocês pensaram no filho de vocês, né? Estamos na evangelização, vai pensar em quem? Vou pensar no... né? Enfim, se o filho de vocês estivessem em frente, assim, na rua, andando, e um caminhão fosse passar por cima dele, ele fosse morrer, e você tivesse a oportunidade de morrer no lugar dele, né, tirando ele, sei lá, você daria a sua vida para libertar a vida do seu filho? Ninguém pensa 2 vezes, né? Sim. Agora você vai imaginar essa situação. Quem está na frente do caminhão é você. Você vai morrer atropelado. E você também tem a oportunidade de salvar a sua própria vida. Você morreria por você? Não dá um tipo...
Sei, de repente, se eu tivesse muito em reencarnação, né, gente? Um véu do esquecimento. Porque a gente não tem... O nosso auto-amor, ele não é um auto-amor real. Nós não temos... A nossa autoestima é muito baixa. Por quê? Porque nós temos defeitos. Quando vocês ouvirem algum palestrante falar aqui pra gente que a gente tem que trabalhar os nossos defeitos, por favor, tampem os ouvidos e gritem lá, 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 até o final da palestra, tá? Porque, com certeza, você vai ouvir uma idiotice absurda, que é o palestrante que não se trabalhou porque vive aqui, e ele está falando dele. Então, é importante que nós tenhamos consciência do olhar que nós fazemos para nós, e que não é o nosso olhar real. Porque, assim como a gente talvez não pensaria se nós fôssemos capazes de pular para salvar nossa própria vida, Deus pularia. Porque Ele acha que a gente vale a pena. Porque Ele não vê na gente defeitos. Ele vê que a gente está encralacado de crenças e valores que a gente tem que aprender a odiar. E se a gente não odiar, a gente não se liberta. Então, é sair do quadrado mesmo. É deixar de fazer isso aqui. É parar de ficar focado aqui. E ficar focado aqui. Porque se eu entro aqui no centro, vamos, por exemplo, ter um palestrante falando isso para vocês. Gente, a gente tem que trabalhar os nossos defeitos, porque os nossos defeitos são muito ruins e nos levam para um umbral. Aí entro eu, tomada pelo demônio aqui, destruindo, pegando as cadeiras, tacando, paro aqui no meio e falo assim, aqui não é lugar de ludibriar as pessoas. Você tem que estudar primeiro para abrir a porcaria da sua boca. E saio. O que vocês vão pensar? Maluca. O que eu devo pensar? Fiz a minha parte. Porque na hora em que Jesus fez isso, o que vocês acham que pensaram de Jesus? Maluco. E ele pensou o que dele? Sou o filho do homem. O pão da vida, o cara. Sou G. Tô podendo, entendeu? Sou eu, filho do arcanjo Gabriel. Entendeu? Minha mãe é virgem. Sabe? Exatamente. Então, gente, Jesus, ele foi nessa pegada, entendeu? Foi que foi. Então, o que acontece? Mas para ele fazer isso, ele tinha que ter uma coisinha chamada assim, autoridade moral. Autoridade moral só tem quem está preocupado com o ato, porque tem autoconhecimento. E sabe que não é o comportamento que leva você para um lugar ou para outro. É a sua atitude. Atitude é o seu ato, né? É o seu ato, é a sua vontade, é o seu autoconhecimento, é você ser consciente do porquê você faz, para que você faz. Se tem ego na sua ação. O que é ter ego? Vou dar para vocês aqui o caminho das pedras. Né? É o quê? Você sempre se identificar com que óculos que você está vendo. Se identificou, faça esse movimento. Por exemplo, eu olho aqui para vocês, estou falando aqui uma palestra não acolhedora, aí eu penso, lá como eu sou maldosa. Estou com óculos da minha mãe. Ó, por que com óculos da minha mãe? Vou explicar. Porque se a Iraci, que está na minha cabeça, falasse, e vocês perguntassem assim para ela, Iraci, quem é a Cristiane? Ela ia falar, é o demo. Eu tenho certeza que ela é um demônio. Por quê? Bem, porque a Cristiane, ela fala o que não deve, aonde não deve, ela vem para o centro espírita, deixa todo mundo aterrorizado. Eu tive que já várias vezes mandar ela redizer, parar de dizer desdizer o que ela disse, e ela não faz isso, entendeu? Já mandei várias vezes ela não citar alguns autores, e ela continua citando. Já falei para ela fazer palestra acolhedora, e ela não faz. O que mais? Ela é o demônio. Só que se você perguntar para minha mãe, para Iraci, quem é sua filha? Ela vai falar assim, ela é ótima criança, super educada, nunca me deu problema com nada. Ela só pensa muito diferente de mim em relação à doutrina espírita, né? Mas é bom, porque isso complementa, e tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam. Tanto eu gosto do jeito que ela pensa, que eu boto ela para falar no congresso da casa. Mais de 3.500 pessoas no Metropolitan, e ela falando, porque eu acho que ela representa a casa. Percebe que a mãe que mora na minha cabeça é uma mãe completamente diferente da Iraci? Então, quando Jesus falou odiar vosso pai e vossa mãe, ele não falou para você odiar o seu pai e a sua mãe aqui. Ele falou para você odiar o seu pai e a sua mãe aonde? Aqui. É para você fazer isso. Quando eu estou sentada e me vendo com os olhos da minha mãe, eu faço esse movimento. Lá. Olha só o que eu estou fazendo comigo. Eu não estou vendo os dois lados da moeda. Eu não estou vendo a minha bondade na minha maldade. Eu não estou vendo a minha magreza na minha gordice. Por isso que eu me boicoto na dieta. Eu não estou vendo a minha gordura na minha magreza, por isso que eu não consigo engordar. Eu não estou vendo a minha mansuetude dentro do meu comportamento austero.
eu não estou sendo bom, nem me amando. E eu não estou sendo consciente da minha vontade. Eu estou agindo por aqui, estou criando um complexo de culpa e por isso eu vou reencarnar. Para remir isso. E vou passar por tudo isso de novo. Então, é isso que a gente tem que fazer. Olhar os dois lados. E depois que a gente olhar os dois lados, a gente sempre se perguntar, mas essa ação que eu tive, essa atitude que eu tive, tá? Eu fiz ela por quê? 2 razões só para você, só 2. Se você fez ela para se autoafirmar, se a sua resposta é, porque eu quero ser aceito. O que é querer ser aceito? Eu quero que meu pai tenha orgulho de mim, eu quero que minha mãe tenha orgulho de mim, eu quero provar que eu estou certo, eu quero mostrar meu ponto de vista, eu quero que o outro entenda meu ponto de vista. Para quê? Deixa o outro com o ponto de vista dele. Fica com o seu, serena a sua consciência, esse é o seu ponto de vista, ponto, acabou. Mas eu quero, se você tem essa vontade, porque eu quero ajudar o outro. Você quer ajudar o outro, deixa de ser para cara pálida. Jesus desceu aqui na Terra e ele não teve a pretensão de ajudar ninguém. Porque se ele tivesse, ele não ia ter se crucificado. Ele ia ter falado, não, vou fazer aqui uma magia aqui para vocês, para mostrarem que existe vida após a morte. Para mostrar, ele simplesmente deu o tempo de cada um, ele olhou a beleza do aprendizado. Ele olhou a beleza da ignorância. E a gente, às vezes, não faz isso. Então, se a tua atitude tem isso, tem ego. Está errado. Você está agindo, com certeza, por aqui. E se a sua atitude tem alguma compensação. O que é compensação? É quando eu acho que eu não tenho alguma coisa e eu sou muito outra coisa para esconder aquilo que eu acho que eu não tenho. Exemplo, quando você não chora, porque chorar é sinal de fraqueza. Quando você não tem coragem de chegar para o seu marido ou para a sua esposa e falar assim, eu não estou aguentando, porque você tem que ser uma pessoa forte, um homem, um provedor, um másculo. Ou quando você bate em alguém, porque você tem que mostrar para aquele alguém a sua autoridade, que você não tem. Se tiver essas 2 razões na sua vontade, pare de fazer, pare e comece a refletir o que é isso. O que é ser aceito, para você poder fazer o processo de autoconhecimento, fazer o processo de sedimentação desses valores. E aí, depois que você compreender que quando você grita, você não tem que ter autoafirmação nem compensação, grite. Mas grite mesmo, igual Jesus. Que Jesus, quando gritou no templo, ele não queria ensinar ninguém, ele não tinha pretensão de educar o povo, nem de humilhar o povo, nem de falar assim, vocês são idiotas e eu que nem sou fariseu, sei o que está escrito na porcaria da Torá. Ele simplesmente fez porque ele sabia que ele ia deixar o povo chocado. Chocado num grau que o povo ia ficar incomodado. Ia ficar bravo com Jesus. Ia ficar tão bravo que ia começar a pensar no que ele falou um dia. E era isso que ele queria. Percebem a diferença? Então é isso. Mas isso pede uma autoconsciência, isso pede um entendimento nosso. Então, quando Jesus fala de odiar pai e mãe, é odiar isso que mora aqui. E você tem que ser muito cuidadoso para separar o seu pai físico, sua mãe física, do seu pai psicológico. Porque muitas pessoas têm problemas com sogra, com nora, têm problemas com a mãe, com o pai, e não são a mãe e o pai físicos. São os psíquicos. Porque se você perguntar para a mãe e para um pai físico, que foi grosseiro e austero com uma criança, por que você fez isso? A resposta dele é assim, porque eu queria ajudá-lo. Eu queria educá-lo. Eu não queria humilhá-lo. Eu não queria que ele pensasse nunca que eu não gosto dele ou que eu acho ele medíocre ou um idiota. Eu só queria exatamente que ele não fosse isso. Que ele fosse uma pessoa sempre melhorar. É isso. Agora, pergunta para o seu pai físico, seu pai psicológico, por que ele faz isso? Ele vai dizer, porque é um idiota. Então, quem se acha idiota? Você. Então, é isso que Jesus quis dizer com odiai vosso pai e vossa mãe. E é isso que ele quis dizer com adultério. Não sejam adúlteros. Que os pensamentos de vocês sejam os pensamentos de vocês. E não os alheios. E não os dessas imagens que a gente cria. Foi, gente? Mel na chupeta, né? Ó. Vamos fazer... Alguém tem alguma pergunta? Quer cantar a música, mandar um recado para alguém? Não? Então, vamos fazer a prece para pegar as crianças, que elas já devem estar como, né, gente? Deve estar já mordendo os evangelizadores. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida. Agradecemos, Senhor, por tudo que nos acontece. E pedimos que possamos ter esse olhar de amor para conosco, esse olhar de prazer, e ao mesmo tempo de prazer, esse olhar de que nós valemos a pena.
Pedimos que possamos identificar essas vozes dentro de nós, tirar esses óculos e usá-los só quando necessário. Mas quando não, Senhor, que possamos ser livres deles. E que possamos amar as pessoas todas, sabendo não projetar nela as vozes das nossas cabeças. Percebendo que as razões que elas fazem as coisas são dela. E que elas também, por vezes, projetam em nós. E que possamos saber perdoar. Então, assim pedimos, Senhor, que permaneça conosco, em voz, em coração, dentro de nós. E que não nos deixes nos separar de Ti nem por um só minuto. Agora e sempre, graças a Deus. Gente, obrigada. Bom final de semana.